gente sabe que não é fácil passar para a faculdade de medicina. Depois que vocês passam, os estudos continuam. Porque você precisa estar preparado para salvar vidas. A faculdade de medicina exige muito, mas muito mesmo. E às vezes parece que você não vai dar conta. Mas calma, nós também fomos estudantes de medicina como você. Nós viramos a noite estudando como você. Nós ficamos nervosos com as provas como você. Nós sofremos com aquelas disciplinas como você. E foi pensando nos desafios desses 6 anos de faculdade que nós criamos Hoje é Levo. Companheiro ideal para os seus estudos. Com o Jaleco, você tem acesso a mais de 6.000 videoaulas. São 13.000 questões comentadas. Vários e-books, simulado personalizado e conteúdo novo todas as semanas. Com os profissionais mais renomados da medicina. E com a didática certa que vai te ajudar. E o melhor, hein? Você pode acessar tudo isso via site. Ou pelo aplicativo do seu celular. Só no Jaleco tem conteúdos que vão além da faculdade de medicina. Aulas de oratória, empreendedorismo, carreira, inglês para médicos e muito mais. Muito além de te ajudar na faculdade. Nós estamos aqui para te ajudar a ser o profissional que você sempre sonhou. Vem pro Jaleco! Bom dia, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Bárbara, sou acadêmica da enfermagem do 7º semestre e sou membro da Liga Acadêmica de Saúde Materna e Infantil desde 2019. Atuo também como vice-coordenadora do secretariado da LASME 2020 e estou ajudando as meninas com a organização desse evento. Hoje nós vamos dar início à aula com o tema de assistência à UTI neonatal com a palestrante Denise Schauenschuk. Ela possui graduação em enfermagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2010. Atualmente é enfermeira na unidade de neonatologia e preceptora do Programa de Atenção Materno-Infantil da Residência Integrada Multiprofissional em Saúde, integrante do Comitê do Método Canguru e do Comitê de Proteção e Promoção do Aleitamento Materno do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Tem formação como tutora estadual do Método Canguru pelo Ministério da Saúde desde 2014. Experiência na área da enfermagem, com ênfase em enfermagem, atuando principalmente nos seguintes temas: neonatologia, método canguru, atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso, rede cegonha e recém-nascido. Boa noite, meu nome é Denise Schauenschuk, eu sou enfermeira do Hospital de Clínicas de Porto Alegre desde o ano de 2012 e atuo então no Comitê de Promoção e Proteção ao Aleitamento Materno e no Comitê do Método Canguru lá no Hospital de Clínicas. Também faço parte dos tutores do Método Canguru do Rio Grande do Sul, que são formados pelo Ministério da Saúde. Estou muito feliz de estar aqui participando desse evento e de falar desse modelo de assistência perinatal que eu acho tão importante para assistência em neonatologia, né? Então, vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho então sobre o método canguru. Então, a mortalidade neonatal, ela representa então cerca de 70% das mortes no primeiro ano de vida, né? Então a gente precisa ter um cuidado neonatal precoce, adequado desde a gestação, então passando pelo momento do nascimento e toda a fase então em que o bebê ainda é considerado um recém-nascido. E fazendo isso a gente vai conseguir reduzir esses índices de mortalidade infantil. Porque no mundo, então, todos os anos, nascem cerca de 20 milhões de recém-nascidos de baixo peso, ou seja, aqueles bebês que têm menos de 2,5 kg, né? E isso contribui muito para o aumento dessas taxas de mortalidade neonatal, tá? Então, dentro das unidades de terapia intensiva neonatal, a gente tem um ambiente que é muito restrito, um ambiente cheio de estímulos desagradáveis e um intenso fluxo de profissionais. Tem muitos ruídos, luz intensa, né, grandes períodos de luzes ligadas, de ruído, né. Isso tudo tem um impacto, então, que traz efeitos fisiológicos e psicológicos para esses recém-nascidos. Então, em 1979,
lá na Colômbia, né, no Instituto Materno Infantil de Bogotá, 2 médicos, então, o Edgar Sanabria e o Héctor Martínez, eles vendo então que naquele momento os recursos financeiros eram baixos e os equipamentos, né, as tecnologias eram muito caros, tinham um custo muito alto, e somado a isso, os bebês que ficavam muito tempo internados nas UTIs neonatais tinham uma quebra de vínculo com seus pais. Então, as mães não conseguiam formar o vínculo com aqueles bebês. Então, eles decidiram, então, promover, através de um contato pele a pele, o aumento do vínculo com as suas mães, né? E aí, isso também trouxe um aumento da estabilidade térmica para esses bebês, melhor desenvolvimento, né? E um baixo custo da assistência perinatal. Somado a isso, então, eles decidiram dar uma alta precoce para esses bebês, né, e fazer um acompanhamento ambulatorial. Porque daí, assim, esses bebês ficariam mais tempo junto das suas mães em casa, fazendo o contato pele a pele, e essa mãe, então, levaria esses bebês frequentemente, então, para consultas ambulatoriais. Já aqui no Brasil, a primeira enfermaria Mãe Canguru surgiu em 1997, lá em Pernambuco, no antigo IMIP, né? Então, essa enfermaria Canguru surgiu lá no IMIP e ela recebeu um prêmio, então, do BNDES, né? Logo depois. E a partir daí, várias maternidades começaram e unidades de neonatologia começaram então a utilizar esse modelo de assistência nas suas maternidades. Isso começou a chamar então muita atenção do governo, do Ministério da Saúde, que resolveu então em 1999 juntar um grupo técnico, né, um grupo de trabalho, para discutir, então, os benefícios desse modelo de assistência. A partir daí, esse grupo técnico, então, escreveu a norma de atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso e apresentou ao Ministério da Saúde. Então, no ano 2000, foi aprovada, então, e publicada no Diário Oficial a Portaria 693, né, que, então, institui a norma de atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso. Né? O objetivo dessa norma, então, é contribuir para a mudança de postura dos profissionais, visando, então, humanizar a assistência ao recém-nascido. Essa norma aborda, então, a população-alvo, os recursos que são necessários para a adoção do método e as normas gerais e as vantagens para a promoção da saúde do bebê. Mais tarde, então, em 2012, foi lançada, então, a Portaria 930, que definia, então, as diretrizes, os objetivos para organizar, então, a atenção integral e humanizada ao recém-nascido grave e potencialmente grave, e também estabeleceu os critérios de classificação e habilitação dos leitos neonatais no âmbito do SUS. Então, no capítulo 1 das diretrizes e objetivos da atenção integral humanizada ao recém-nascido grave ou potencialmente grave, dentro dessas diretrizes, muitas coisas a gente já via, assim, dentro do SUS, mas uma coisa que veio como um destaque é o estímulo à participação e ao protagonismo da mãe e do pai nos cuidados ao recém-nascido dentro das UTIs neonatais. Então, muitas vezes a gente sabe que a gente tem UTIs em que os pais, eles são vistos como visita, mas essa portaria, então, trouxe esse estímulo à participação e ao protagonismo da mãe e do pai nos cuidados ao recém-nascido. Também no capítulo 2, que fala sobre a organização desses leitos, ela dividiu então as unidades neonatais de acordo com as necessidades de cuidado. Então, sendo que unidades de terapia intensiva neonatais e leitos de cuidados intermediários. Dentro das unidades de terapia intensiva, eles trouxeram então que elas tinham que cumprir alguns requisitos de humanização, como controle de ruído, controle de temperatura, iluminação, né? Garantir o acesso desses pais
né, dentro da unidade e a permanência também destes pais, né, garantir visitas então programadas dos familiares, garantir informações da equipe médica pelo menos uma vez ao dia para essa família, né, e também onde fala sobre os cuidados intermediários neonatais, ela estabeleceu então, além dos cuidados intermediários, né, convencionais, a unidade então de cuidado intermediário neonatal canguru. Então essas unidades de cuidado intermediário canguru, elas vão possuir então suporte assistencial da equipe de saúde, então para possibilitar a prestação de todos os cuidados, né, de assistência e também orientação à mãe sobre a saúde e os cuidados do recém-nascido. Então, o método canguru ele é baseado em 5 pilares básicos, que são baseados, então, nos cuidados individualizados, centrados sempre na família, no contato pele a pele precoce, num controle ambiental dessa unidade, na adequação postural do recém-nascido e na amamentação. O método canguru, então, ele contempla 3 etapas. A primeira etapa, então, começa no pré-natal, quando a gente já identifica uma gestação de risco, né? Uma gestação que vai ser interrompida precocemente. Então, a partir desse momento, a gente já orienta essa gestante, essa família, a gente já faz os cuidados específicos, já dá um suporte, então, psicológico para essa família, né? E até o nascimento desse bebê. Quando esse bebê nasce, então, ele vai para a UTI neonatal. Então, a gente acolhe essa família dentro da unidade, fortalece o vínculo dessa família com esse prematuro, né? Inicia o contato pele a pele o quanto antes, o mais precocemente possível, né? E a equipe também adota, então, medidas para atenuar o estresse causado ao bebê pelo ambiente da unidade de terapia intensiva. E esse bebê, então, vai ficar na unidade de terapia intensiva enquanto ele for um bebê grave, né? E assim que ele for se estabilizando, que ele for crescendo, se desenvolvendo, né? Então, quando ele atinge, então, um peso maior de 1,250 kg, que ele vai estar mais estável, né? Que ele vai estar fazendo aquela transição da sonda para via oral, né? E que ele vai estar com menos cuidados, ele pode então passar para a segunda etapa, que é então dentro da unidade de cuidado intermediário canguru, onde a gente vai fazer a internação, então, do bebê e da mãe, tá? Então a gente faz essa internação da mãe e do bebê para que essa mãe passe a maior quantidade de tempo possível com esse bebê, né? Que ela possa fortalecer o aleitamento materno, para que ela possa fazer todos os cuidados com o seu bebê, né? E a equipe de saúde, então, faça só as orientações e a supervisão desses cuidados, sendo, então, um treino para o momento, então, da alta hospitalar. E, então, quando chega esse momento da alta hospitalar, é a terceira etapa. O bebê vai para casa, né? E vai seguir os cuidados, então, no ambulatório e no domicílio. Então, a gente vai fazer o acompanhamento dessa criança até que ela atinja 2,5 kg ou que ela tenha condições clínicas, então, para receber alta, né? Então, a função da terceira etapa é proteger as informações e as qualidades conquistadas nas etapas anteriores, né? Então, a gente vê na terceira etapa o que a gente fez na segunda etapa e na primeira etapa. Quanto melhores forem as etapas anteriores, menos vai ser a chance desse bebê reinternar, né? Porque a gente sabe que esses bebês prematuros e de baixo peso, eles têm grandes chances de terem reinternações. Então, a gente precisa consolidar bem essas informações, né? Deixar essa família bem segura, para que na terceira etapa ela consiga continuar esses cuidados e o bebê não tenha nenhuma recaída e não precise de nenhuma reinternação. Então, as vantagens do método canguru, né? É um menor tempo de separação mãe, pai e bebê, aumento do vínculo dessa família, né, com este bebê, o estímulo adequado ao aleitamento materno,
aumento da competência dos pais, né? Eles vão estar mais preparados para o cuidado deste bebê, um controle térmico adequado, melhor relacionamento, então, com a equipe. Esse bebê vai ter um estímulo sensorial adequado, né? O que vai impactar no neurodesenvolvimento, menores taxas de infecção hospitalar, menor estresse e dor, e uma melhor qualidade do desenvolvimento neurocomportamental e psicoafetivo dos recém-nascidos, então, de baixo peso. Então, aqui eu trouxe uma fotinho para ilustrar, né, uma família, então, que participava do método Canguru, na unidade que eu trabalho. Essa foi uma campanha que o hospital fez de Dia dos Pais, né, então a gente trouxe o pai fazendo a posição Canguru, né? Esses pais, eles praticavam todos os cuidados com esse bebê, eles eram super presentes, ficavam durante todo o período da internação desse bebê presente na unidade, né? Então, foi um bebê que saiu com um vínculo muito forte com os seus pais. E eu trouxe esse detalhezinho também, porque esse bebê é um bebê bem pequeno, ele tem bem menos de 1 quilo, acho que nessa época ele tinha em torno de 800 gramas. Era um bebê que estava entubado, mas era um bebê que se apresentava assim com uma estabilidade. Então, ele fazia posição canguru o dia inteiro. Num turno ele fazia com o pai, no outro turno ele fazia com a mãe. Então, como a equipe contribui para propiciar esses laços afetivos duradouros, né? Facilitando, então, os contatos iniciais dos pais com o seu bebê, né? Estimulando as visitas, né? Visitando a mãe no alojamento conjunto ou no centro obstétrico, se ela não estiver em condições de comparecer à unidade. A gente tem que facilitar a entrada desses pais na unidade neonatal, estimular que eles estejam presentes, falar da importância deles ali perto do bebê. Por mais que o bebê esteja grave, que eles não possam fazer o contato pele a pele precoce naquele momento, mas explicar a importância deles estarem ali, deles conversarem com o bebê, né? Deles dar o estímulo adequado para aquele bebê naquele momento. Então, tornar o ambiente da unidade neonatal, né, acolhedor para esses pais. Apresentar o bebê deles na chegada à unidade, apresentar o bebezinho para eles, né, escutar o que eles têm a nos dizer, né, permitir que esses pais façam os cuidados, né, e iniciar a posição canguru assim que possível e que os pais estejam preparados. Então, mesmo antes do nascimento, os seres humanos eles já estão interagindo com o ambiente, né? E as percepções sensoriais, elas estão constantemente presentes e elas desempenham um papel crucial no desenvolvimento normal do feto e do recém-nascido. Então, falando então sobre os estímulos sensoriais, a gente vai falar sobre o ruído, né? O ruído, ele já está presente no ambiente uterino, né? Por mais que esse ambiente uterino, ele forme uma barreira de proteção, né? Para a passagem do som do ambiente, lá dentro da barriga da mãe, lá dentro do útero, o bebê já está escutando, então, os ruídos basais daquela mãe, como os batimentos do coração, os ruídos intestinais, né? A voz materna, né? E a intensidade desses ruídos dentro do útero, eles são ao redor de 28 decibéis, o que é adequado, então, para esse bebê, porque lá pela 25ª semana de gestação, eles já começam a ter estruturas, então, que conseguem apoiar a audição, né? E a Academia Americana de Pediatria, ela recomenda, então, que a exposição aos ruídos do ambiente da UTI neonatal, ela não seja maior que 45 decibéis. Só que se a gente observar essa tabelinha que eu trouxe ao lado, uma conversa normal ao lado de um bebê pode ter uma intensidade de 45 a 50 decibéis, ou seja, já pode ultrapassar, então, essa recomendação de intensidade de ruídos, né? Se a gente perceber, então, um alarme de uma bomba de infusão, pode ter até 78 decibéis. Um alarme de uma incubadora, então, até 96. Fechar as portinhas e as gavetas da incubadora pode chegar a 95 decibéis, né? Então, eu acho que a gente precisa se preocupar muito com esses ruídos que a gente
produz e que a gente tem, que são inerentes aos equipamentos dentro da unidade. Se a gente puder, então, conversar com a engenharia do hospital em que a gente trabalha, para já programar esses equipamentos para que os ruídos não sejam tão intensos, né, é super adequado. Mas, se não for, a gente tem que se atentar muito para como a gente vai lidar com esses ruídos, né? Porque eles produzem efeitos fisiológicos, então, nos nossos recém-nascidos, né? Então, eles alteram a frequência cardíaca, a gente tem aumento da pressão arterial desses bebês, eles fazem queda de saturação frequente, né? Apneias, eles têm aumento da pressão intracraniana, tem possíveis efeitos neuroendócrinos e na imunidade desses bebês, eles perdem o ritmo circadiano e eles têm um estresse crônico, então, né? Tudo relacionado, então, a esses ruídos elevados dentro das nossas unidades. O toque também é super importante, né? Porque o sistema tátil é o primeiro sistema sensorial a se desenvolver e ele também apresenta uma maturação mais precoce. Então, o recém-nascido, ele já consegue diferenciar um toque leve de um toque profundo, né? E ele é capaz de aprender frente a esses estímulos. Então, o toque relacionado aos procedimentos, eles podem ter, então, respostas ruins, né? Como hipoxemia, bradicardia, interrupção do sono, aumento da pressão intracraniana, dor, né? E a gente viu que tem alguns estudos que mostram que bebês entre 27 e 31 semanas de idade gestacional, eles têm uma média de mais de 100 procedimentos dolorosos nas primeiras 2 semanas de vida, né? Então, isso tem um impacto muito importante, né, no desenvolvimento desses bebês. Então, a gente precisa prestar muita atenção, né? A gente fazer procedimentos somente quando necessário, tentar agrupar esses procedimentos para que a gente não esteja sempre interrompendo, né, a tranquilidade daquele bebê, tá? Então, cuidar muito da maneira que a gente vai tocar nesses recém-nascidos. Eu trouxe, então, um estudo que ele mostra os efeitos, então, do toque gentil, de massagens e de cuidado convencional, né? Então, esse estudo, ele analisou o nível de cortisol na urina, então, como um indicador de estresse em crianças pré-termo. Ele analisou 84 prematuros, que foram divididos, então, em 3 grupos. Um grupo recebia massagem, outro grupo recebia toque humano gentil, e o outro grupo recebia cuidados de rotina, assim, os cuidados usuais. E o grupo, então, que recebeu o toque humano gentil e a massagem, ele teve foi bem significante, assim, a redução nos níveis de cortisol desses bebês, o que mostram que eles tiveram muito menos estresse do que os bebês que receberam cuidados convencionais. Iluminação também é uma questão muito importante dentro das nossas unidades, então, porque o sistema visual é o último a se desenvolver, né? Então, ele ocorre somente entre a 23ª e a 40ª semana de gestação, quando muitos dos nossos prematuros já estão internados dentro das unidades de terapia intensiva, né? Então, eles já se encontram dentro desse ambiente que é desfavorável, né? Então, eles podem ter muitos efeitos negativos, então, por esse excesso de estímulos do meio. Então, a partir da 30ª semana gestacional, o prematuro ele já abre e fecha os olhos, né, diante da luz forte, ele já consegue focar objetos de forma breve, né. Então, ao se reduzir a iluminação, a gente consegue, então, manter o ciclo circadiano desses bebês, né, consegue facilitar o descanso, né, organizar esse bebê comportamentalmente, diminuir a atividade dele, conservar a energia, a gente aumenta o ganho de peso ponderal, a gente induz um sono profundo, então por um período mais prolongado. Então, falando de iluminação, de ruído, né, e de toque, a gente pode ter um ambiente favorável, né, instituindo o horário do PSIL,
que é um horário assim que a gente padroniza uma vez por turno, pelo menos, né, de ter um momento em que a unidade fique mais tranquila, que a gente apague todas as luzes, que a gente mantenha somente uma iluminação assim mais discreta, né, para que não fique totalmente escuro, mas que a gente tenha uma redução intensa dessa iluminação, que a gente reduza os ruídos, né, que se tente não conversar nesse momento, que a gente tente responder prontamente aos alarmes das incubadoras, das bombas de infusão, que a gente solicite para as equipes que não examinem os bebês naquele momento, que não façam procedimentos naquele momento, para que esses bebês eles possam ter esse momento de descanso, esse momento de entrar em sono profundo, né, e conseguir então descansar, né. Eu trouxe também um outro estudo, né, uma meta-análise que fala, que revisou então 1035 estudos, né, e em 124 estudos eles encontraram então redução da mortalidade, né, neonatal em pacientes que tiveram o cuidado neonatal canguru, né. Viram também que esses bebês que receberam cuidado canguru, eles tiveram menor risco de sepse neonatal, tiveram menos hipotermia, né, menos hipoglicemia, menos readmissão hospitalar, tiveram um aumento, então, dos índices de aleitamento materno exclusivo, né, uma frequência respiratória mais estável, né, medidas de dor menor, tiveram uma maior saturação de oxigênio, né, uma temperatura, então, mais estável, um crescimento, então, adequado da circunferência da cabeça, né. Então, para a gente ver como os bebês que participam, então, desse modelo de assistência, que é o cuidado canguru, né, de como eles têm benefícios, né, benefícios duradouros. Então, um importante papel do enfermeiro neonatal na assistência é promover, então, o crescimento e o desenvolvimento desses bebês prematuros por meio do controle do ambiente da unidade de terapia intensiva neonatal, né? Uma vez que esses bebês prematuros experimentam vários estressores, é essencial a gente estar identificando quais são as intervenções que a gente pode fazer e que tenham um efeito calmante imediato. Então, eu trouxe alguns exemplos, né? Como o primeiro bebezinho ali que está fazendo uma sucção não nutritiva, né, do dedo innovado. O outro bebê está fazendo a posição canguru. O outro está no seio materno, né? Os outros que estão ali dentro da unidade com redução de iluminação. E quando a gente vê essa foto com essa redução de iluminação, a gente já tem uma sensação assim de paz, de sossego, né? Então a gente tende a entrar num ambiente desses, a já falar mais baixo, né? De ficar mais tranquilo nesse ambiente, né? Eu trouxe também o enrolamento, né? Que a gente pode utilizar todas essas intervenções para reduzir então os estímulos desses bebês, né? Eu, por exemplo, dentro da unidade, eu faço a administração das vacinas da BCG. Então, eu sempre coloco, se o bebê não tem nenhuma contraindicação para o aleitamento materno, eu sempre coloco esse bebê para sugar o seio materno, né, para que ele possa receber a vacina, né, e ter uma redução de dor naquele momento, né, não precisar passar por um estresse tão grande quanto somente segurar o bebê e aplicar a vacina. Então, eu sempre cuido, assim, bastante para quando a gente vai fazer o procedimento, né, a gente tá fazendo um cuidado diferenciado, né, ou tá dando uma sucção não nutritiva, ou a mãe tá ali acolhendo aquele bebê, ou ele tá sugando o seio materno, a gente deixar aquele bebê bem enroladinho, né, ou unir uma técnica a outra, unir o enrolamento a sucção não nutritiva, né, o enrolamento ao seio materno, enfim, né, então a gente utilizar essas técnicas, porque é muito importante isso, muito importante a gente ter um desenvolvimento adequado desses bebês, e a gente vai conseguir isso através desses pequenos cuidados. Trouxe um pouquinho também para a gente falar, né, para eu falar para vocês como é que é. Então, o que a gente tem, né, de método canguru na unidade em que eu trabalho?
Então, a gente tem a participação da família desde a sala de parto, né? A gente acolhe esses pais na primeira visita e durante toda a internação na unidade, mas principalmente naquela primeira visita, o primeiro contato daqueles pais com a unidade neonatal, né? A gente trabalha bastante assim em conjunto com a equipe da psicologia lá no ambulatório de alto risco. Quando a gente recebe as mães de alto risco e a gente sabe que, infelizmente, elas vão ter que interromper aquela gestação antes do desejado, a gente já combina de fazer uma visita na unidade para que ela conheça, né, para que ela já crie um vínculo com aquela equipe que vai atender o bebê, né, e para que ela entenda mais ou menos qual é a dinâmica, como é que é o funcionamento da nossa unidade, né? E para que ela saiba que ela vai poder estar ali presente, né, junto com o bebê, porque muitas mães ainda fantasiam que a unidade de terapia intensiva neonatal é um local que não permite a presença dos pais. Então é muito importante a gente fazer esse primeiro contato e orientar esses pais que eles vão poder participar dos cuidados, que eles vão poder estar lá junto com o bebê, né? A gente então propicia horários de visitas para os avós. Claro, agora nessa época de pandemia a gente está mais restritivo quanto às visitas, né? Mas o pai e a mãe, eles continuam permanecendo na unidade. A gente tem a casa de apoio para as mães que não moram na cidade, né? Para que elas possam ir repousar na casa de apoio. A gente tem o suporte a amamentação através das consultoras de aleitamento materno. A gente também tem o Disque Amamentação, para depois da alta que as mães possam ligar, tirar suas dúvidas. A gente faz a aplicação do protocolo da dor, então a cada vez que a gente verifica os sinais vitais do bebê, a gente também aplica o protocolo da dor, faz o registro e as intervenções se necessárias. A gente faz o acompanhamento então da alta hospitalar, revisando todas as orientações de alta, né, faz todo o preparo dessa alta para o bebê, né, revisa vacinas, teste de orelhinha, coraçãozinho, vê se deu tudo certo no teste do pezinho e revisa todos os encaminhamentos então para aquela alta. A gente tem também lá no hospital o cartório de registro civil, a gente oportuniza para a mãe o cartão para refeições, todas as mães recebem então o seu cartão para refeições no hospital, onde elas podem fazer as refeições, né, café da manhã, almoço e janta. A gente tem então a hora do psil, como eu falei para vocês, né, uma vez por turno no mínimo. A gente proporciona então que eles façam a posição canguru. A gente tem o grupo de pais, que é um grupo de apoio aos pais, onde eles têm um momento assim de lazer, né, de descanso, onde eles podem conversar, onde a gente também aproveita, se for da vontade dos pais, faz um momento então de educação para a saúde, né. A gente tem um ambulatório de segmento então dos prematuros, né, os que nascem com menos de 1.500 gramas ou menos de 32 semanas acompanham nesse ambulatório. Os bebês que têm entre 1,5 kg e 2,5 kg, eles acompanham as consultas de enfermagem, então, no ambulatório, que são realizadas com uma enfermeira da unidade de neonatologia, né? Então, ela segue atendendo esses bebês até que seja necessário, né? A gente tem visita programada dos irmãos em conjunto com a equipe da psicologia, né? Então a gente programa essas visitas e aí a psicologia faz uma entrevista inicial com esse irmãozinho, acompanha toda a visita e faz um atendimento então para fechar essa visita, né? A gente também tem o protocolo do manuseio mínimo, né? Para evitar sangramentos, para manter esse bebê de maneira adequada, então, nas primeiras 72 horas. Então, a gente precisa cuidar de maneira que seja possível reduzir os efeitos nocivos causados pela hospitalização, tanto para os pacientes quanto para a sua família, né? A gente trouxe, então, aqui uma campanha de Natal, né? Onde a equipe confeccionou toquinhas para os bebês, e também cartões de Natal dos bebês para suas mães, que a gente deixou nos bercinhos. Então, essas fotos, elas foram publicadas pelo Facebook do Hospital de Clínicas, né, no ano passado, Natal do ano passado, e as mães se sentiram muito acolhidas, ficaram muito felizes, então, com essa ação.
E também eu fui convidada para falar um pouquinho sobre o método canguru na pandemia da Covid-19, né? Acho que a Covid foi um desafio intenso, né, para todas as equipes hospitalares, e não foi diferente nas unidades de terapia intensiva neonatal, né? A gente teve que se adaptar, a gente teve que adaptar as rotinas, a gente teve que confeccionar protocolos, né, tanto para qualificar a assistência quanto para garantir a formação dos vínculos com segurança, né? Então, na minha unidade, a gente optou, então, após discussões, estudos, né, por utilizar a incubadora para todos os recém-nascidos que estivessem internados dentro da unidade de neonatologia, tanto prematuros quanto bebê a termos, né, todos eles, então, permanecem dentro das incubadoras. A gente fez muitas orientações, reforçou essas orientações com os pais, né, quanto à lavagem de mãos, o uso adequado das máscaras, né, fez triagem diária, então, desses pais, quanto à sintomatologia respiratória, algum sintoma que pudesse se relacionar com os sintomas da Covid, né, e fez orientações, então, para esses pais que tivessem algum sintoma, para que eles procurassem a unidade de atendimento, né, para que eles fossem verificados e assim pudessem ser liberados, então, para entrar novamente dentro da unidade. A gente restringiu bastante a circulação das equipes dentro da unidade, então, se não é necessário entrar na unidade, que essas equipes não entrassem, né? A gente montou, então, nossas reuniões todas pelas redes sociais, então, né? Não tem mais reuniões presenciais, nossas reuniões são todas online, né? A gente teve muito apoio, então, da equipe da psicologia, tanto para as famílias, né, nesse momento, quanto para a equipe que estava trabalhando dentro da unidade de neonatologia. E com isso tudo, a gente conseguiu a manutenção do aleitamento materno e do contato pele a pele, né, que deixa a gente muito feliz de estar proporcionando, então, aleitamento materno, contato pele a pele, presença dos pais, formação de vínculo, que eu acho que são pilares fundamentais dentro do método canguru. E eu trouxe também ali uma notícia que saiu no Facebook do hospital, nas nossas redes sociais, que fala então que nesses 6 meses de pandemia a gente não teve transmissões, né, registradas entre os pacientes internados na neonatologia, né. Então, essa matéria fala um pouquinho, então, disso que eu falei, né, do uso das incubadoras, né, da lavagem de mãos, de tudo, de todas essas medidas que a gente tomou, né, para ter segurança, então, na nossa assistência. Eu acho que a gente teve muito êxito, né, graças à atuação dos profissionais, né, aos nossos professores que trouxeram, então, estudos que embasaram, então, cientificamente esses protocolos. Então, eu trouxe essa mensagem, então, o método canguru, então, ela é uma tecnologia que salva vidas, né? Vamos praticar, vamos mudar o jeito que a gente atua, né? Em prol do cuidado humanizado, né? Aos nossos bebês. Gostaria de agradecer muito, então, a participação nesse evento, né? Agradecer o convite. Muito obrigada a todos e uma boa noite. Vou deixar meu contato, se alguém tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato. Muito obrigada. Oi gente, tudo bem? Vou contar um pouquinho da minha história aqui pra vocês. Eu me chamo Rafaela, tenho 24 anos e sou a mãe da Lorena, hoje com 6 meses de idade cronológicas e 3 meses de idade corrigida. Gente, a Lorena nasceu de 27 semanas e meia e apenas 880 gramas. Chegou a pesar, na primeira semana, 700 gramas, porque eles sempre perdem um pouquinho de peso, né? Gente, o que me levou a ter um parto prematuro, tá? Eu tava tudo bem,
Eu ganhei a Lorena dia 31 de março, tá? Até dia 30 de março eu estava super bem. Porém, há uma semana e pouco atrás desse dia, eu comecei a ter muita dor de cabeça, meu pé começou a inchar, minhas mãos começaram a inchar. E aí, eu conversei com a minha médica, né? Ela não tava na cidade, eu conversei com ela pelo celular. E ela me aconselhou a ir no médico. Eu fui no médico, falaram que podia ser o início de uma pré-eclâmpsia. Mas ainda o médico me disse lá que achou muito cedo para ser uma pré-eclâmpsia. Então me mandou para casa, repousar, tomar bastante líquido, tudo mais. O que eu notei? Que a minha barriga começou a ficar menor, tá? Eu tava, né, com uma barriga razoável para minha idade gestacional. E eu comecei a diminuir minha barriga. E eu comecei a notar isso, que eu tava emagrecendo. Dia 30, eu fui numa consulta de rotina, minha doutora chegou e eu fui consultar com ela. Quando ela me olhou, ela disse, Rafa, tu tá muito inchada. O que tem acontecido nos últimos dias? Eu contei tudo pra ela. Quando ela foi verificar minha pressão tava 19 por alguma coisa, não me lembro muito bem, tá? Ela me disse, Rafa, eu vou te dar a tua nota de alta agora e tu precisa ir pro hospital. Naquela mesma noite, arrumei minhas coisas e fui pro hospital, porque ela me falou que era só pra fazer alguns exames de rotina pra ver o que tava acontecendo, porque que a minha pressão tava tão alta. E nesse dia eu já não saí mais do hospital e já me deram corticoide e já me internaram e eu fiquei pela manhã, eu já fiz exame, fiz ultrassom, viram que a Lorena fazia quase 2 semanas que não tava desenvolvendo, não tava crescendo. E por que eu tava emagrecendo? Por que a minha barriga tava menor? Porque eu não tinha mais líquido. Meu líquido amniótico tinha zerado praticamente. Não tinha espaço para a Lorena se movimentar lá dentro, não tinha espaço para ela se desenvolver, para receber nutrientes que mandava pelo cordão. Por isso ela tava tão pequenininha, né? Na ultrassom deu que ela tava com 800 gramas. Marcaram minha cesárea pro mesmo dia à noite. Só não fizeram naquele momento para poder me dar mais uma dose de corticoide para amadurecer um pouquinho mais o pulmão dela. Gente, foi uma notícia assim devastadora, né? Eu tinha, né, imagina, quase o dobro da minha gestação pra frente e eu teve que ser interrompida, porque ou eles tiravam ou nós duas estávamos correndo risco de vida, porque eu tive uma pré-eclâmpsia grave. A maior dificuldade pra mim foi a amamentação. Quando a Lorena nasceu, eu me frustrei muito, eu me culpei muito, eu questionava muito, por que comigo, por que com a minha filha, né? Eu ficava muito irritada, muito estressada, aquela situação toda é uma situação que te deixa muito nervosa. Eu não conseguia fazer baixar leite. E isso me incomodava muito, porque eu ouvia muito falar que ela precisava do meu leite, e eu não conseguia. Então, pra mim, a maior dificuldade foi a amamentação. Eu tinha que esgotar todos os dias, manhã, tarde e noite, para poder ela tomar através da sonda, né? Então, pra mim, foi a maior dificuldade que eu encontrei. O meu maior aprendizado nessa história toda foi o tempo. Foi aprender que a gente não é nada, que a gente não consegue controlar nada, que o tempo é o que manda. Tudo é na hora certa. Eu digo que a Lorena não nasceu antes do tempo. Ela nasceu no tempo dela. E Deus sabe o que faz e na hora que faz. Então, minha maior mensagem que eu quero dizer, né, pra vocês, talvez alguém esteja me assistindo, já passou por isso, ou conheceu alguém que venha passar. Então, eu queria deixar uma mensagem, assim, de apoio pra alguma mãe que esteja me ouvindo, que eu me emociono, gente. Que tudo passa e tudo fica bem. No final, tudo vai dar certo. Ai, amor, você vomitou. Então, gente, o meu maior aprendizado dessa história toda foi confiar no tempo e confiar em Deus. E confiar nos profissionais que estão ali. Porque, pra mim, que passou 4 meses dentro de um hospital, 4 meses numa rotina hospitalar, 4 meses com médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, eu comecei a valorizar muito isso. O tempo e confiar nas pessoas que estão ali fazendo o trabalho delas. Que tudo vai dar certo. Que era o que eu ouvia todo dia, só que na hora tu não entende, na hora tu acha que estão te falando por falar, mas eles sabem o que eles fazem, eles sabem o que eles falam. Então eu aprendi a confiar no tempo.
Cada coisa tem o seu devido tempo. Eu passei 4 meses ali e foram dias difíceis, mas foram dias de glórias. E hoje nós estamos aqui, graças a Deus, com a Lorena muito esperta, se desenvolvendo muito bem, sem nenhuma sequela. Claro, com todo o acompanhamento, né? A gente vai no neuro, vai na pediatra, vai na fono, vai na fisioterapia, mas ela tá bem, como vocês podem ver, ela é super ativa, né? Né, amor? E ela nasceu com 880 gramas, baixou de peso na primeira semana que ela tava internada, chegou a ficar com 700 gramas e hoje ela tá com 3,8 kg, com 6 meses de idade cronológica. Todo mundo te ensina, te diz quando tu tá grávida, como que é ser mãe, o que é ser mãe. E todo mundo te ensina, diz como é que tem que ser, como é que vai ser, só que ninguém te ensina a ser mãe de prematuro. Isso é uma coisa que só a vida vai te ensinar, só tu vivendo pra te saber como é que é. Eu não posso nem querer contar pra vocês aqui porque não adianta. É só a gente vivendo pra poder a gente entender. Então, o que eu queria dizer pra vocês é que confia. Tudo vai dar certo, gente. No final, tudo dá certo. E se ainda não deu certo, é porque ainda não chegou no final. Beijo, filha. Dá tchau pro pessoal. Diz, gente, acreditem, confiem. Vai dar tudo certo, né, amor? Beijão em todos vocês. A Liga Acadêmica de Saúde Materno-Infantil é uma associação universitária não religiosa, apolítica, sem fins lucrativos. Foi fundada em 19 de agosto de 2017 e possui sede e fórum na Universidade Federal do Pampa. Nossa atuação se estende a todo o município de Uruguaiana e busca orientar e assistir a população em geral, no que tange a saúde materno-infantil. Além de oferecer a seus membros participantes condições de aprendizado e aplicação nas áreas de pesquisa, ensino e extensão. Assim, realizamos eventos a fim de fornecer maior assistência à população uruguaianense, como o Novembro Roxo, pois no dia 17 desse mês comemora-se o Dia Mundial da Prematuridade. Em vista disso, a LASME organiza atividades a fim de empoderar e elucidar a população acerca do tema. Bom, para manter a tradição, enquanto evitamos aglomerações, nós organizamos a Semana do Novembro Roxo, como sendo um dos 3 eventos beneficentes propostos pela LASME, para arrecadar fundos que serão revertidos em sua totalidade em cestas básicas e em produtos de higiene. Nós, em conjunto com a Estratégia de Saúde da Família de Uruguaiana, iremos distribuir as doações para as famílias mais carentes no final de 2020. Quem inscreveu no evento previamente já contribuiu com uma doação e garantiu o certificado no evento. Mas se você quiser, pode contribuir novamente. E se não contribuiu ainda, aqui está a oportunidade. Basta direcionar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece no canto esquerdo inferior da sua tela. Esse aqui, ó. Faça uma leitura do QR Code que lhe direcionará ao link do PicPay da LASME. O aplicativo PicPay é confiável e basta o cadastro do seu cartão de crédito para conseguir fazer a transação. Lembre-se que qualquer valor é válido. Agradecemos imensamente a sua atenção e parceria.